Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada e sócia da Ingraço Advocacia, um escritório especializado em direito previdenciário aqui em Curitiba. Se você pensa em se aposentar, eu tenho certeza que já se perguntou: quanto será que eu vou ganhar? Será que minha aposentadoria será no valor do teto máximo da Previdência? Ou então vou ficar limitado ou limitada a uma aposentadoria de um salário mínimo? Calcular uma aposentadoria não é uma coisa tão simples. E existem alguns passos que nós precisamos seguir. Toda vez que eu vou calcular uma aposentadoria, eu preciso saber a média das contribuições. Eu preciso saber qual é a regra de aposentadoria, porque a partir daí nós entendemos qual é a regra de cálculo para aquela aposentadoria, se dá para descartar salários ou não, se vai existir um prejuízo por causa do divisor mínimo. Hoje, e é a disposição que veio com a nossa reforma de 2019, essa média, essa base, ela é feita a partir da média de todas as contribuições desde julho de 1994. Quando eu vou calcular essa média de contribuições desde julho de 94, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar essas contribuições. Eu preciso entender quanto equivale aquela contribuição que a Magali fez lá nos anos 2000. Quanto que equivale aquela contribuição atualmente, nos dias de hoje? E o que acontece na prática é que aquelas contribuições que foram feitas no teto da Previdência lá atrás, quando nós atualizamos, elas não chegam no teto atual. Então, quando eu faço essa média, eu não chego em uma base de cálculo do teto, que hoje é R$ 7.786,02. Mesmo uma pessoa que a vida inteira contribuiu pelo teto, mesmo uma pessoa que vai se aposentar de forma integral no INSS sem nenhuma redução, não consegue uma aposentadoria do teto. Muito menos aquelas pessoas que contribuíam pelo salário mínimo. Sabendo essa média, essa base, aí nós precisamos entender qual é a regra de aposentadoria. Porque hoje, só pensando em regras comuns, regras que são válidas para todo mundo que contribuía para a Previdência antes de 2019, nós temos 5 possibilidades: pedágio de 50%, pedágio de 100%, pontos, idade e mínima progressiva. Claro, existe também a aposentadoria especial, a aposentadoria dos profissionais que desempenham função de magistério, a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria do trabalhador rural. Existem outras regras que são específicas. Aposentadoria por idade, idade mínima progressiva e pontos. Essas três têm a mesma regra de cálculo. A gente pega a média das contribuições. Nessa média, o segurado, a segurada, tem direito de receber 60% mais 2% a cada ano que excede 15 anos para a mulher e 20 anos para um homem. Em uma aposentadoria por idade, por pontos ou na regra da idade progressiva, a aposentadoria só será integral, sem nenhuma redução, se a mulher tiver pelo menos 35 anos de tempo de contribuição e se o homem tiver 40 anos de tempo de contribuição. Só que vocês lembram que eu falei que existe uma regra de descarte de salários? Descarte de salários é uma possibilidade que veio com a nossa reforma da Previdência e que ela ajuda muitas pessoas a terem um aumento no valor da sua aposentadoria, sem precisar investir um centavo a mais. Essa regra, ela determina que quando uma pessoa tem tempo de sobra para uma regra de aposentadoria, essa pessoa pode jogar fora alguns meses que estão reduzindo o valor da sua média. Só que quando eu jogo fora, eu perco aquele mês de contribuição. Então, imaginem, se eu jogo fora um ano, isso vai impactar nesse coeficiente que eu falei para vocês. Por quê? O percentual da aposentadoria nessas regras está relacionado ao tempo que a pessoa tem. Então, eu jogo fora um ano, eu aumento a minha média, eu aumento a base da aposentadoria, mas o percentual ele pode ser menor. Todas eu posso descartar salários, só que em cada regra o descarte vai funcionar de uma forma. Porque lembrem, eu descarto, eu jogo fora meses excedentes, meses que eu tenho de sobra,
para aquela determinada aposentadoria. Na aposentadoria por idade, o tempo exigido é 1. No pedágio de 50% é outro, porque depende de quanto tempo a pessoa tinha na reforma. Então é complexo e, infelizmente, não dá para se programar ou se planejar com base no valor que aparece lá na simulação do meu INSS. Eu sei que muitos segurados têm aquilo como o planejamento da aposentadoria, mas aquilo ali está longe de ser um planejamento. Se vocês observarem, na própria simulação, uma das primeiras frases que tem ali no documento é o seguinte: se trata de uma mera simulação e não garante acesso, não garante direito a nenhum benefício. Então, a simulação, ela mais atrapalha do que ajuda os segurados. E falo por experiência do que eu vejo no meu dia a dia, de cliente que chega no meu escritório, que foi pela simulação, foi lá, pediu aposentadoria, saiu diferente do que estava na simulação, e falou: doutora, como assim? E no fim das contas, não, realmente, o que o INSS concedeu está correto, é a simulação que não está. Vocês entendem como é importante fazer esse planejamento? Porque, de fato, calcular uma aposentadoria não é algo simples. Existe um passo a passo que nós precisamos seguir. Então, não deixem para descobrir se a simulação está correta ou não depois que vocês pedirem. Estejam um passo à frente, se antecipem nisso, planejem a aposentadoria de vocês. Até mesmo para saber qual que é a melhor regra, qual que é o melhor momento, quando é que eu vou solicitar minha aposentadoria. Será que não vale a pena incluir aqui algumas contribuições? Pagar um pouco a mais, nem que eu atrase alguns meses a minha aposentadoria, às vezes pode valer muito a pena. Mas não tem como vocês saberem disso se vocês não planejarem, tá? Se não derem ali toda a atenção a essa aposentadoria, porque é um benefício que vocês vão receber para o resto da vida. Então já compartilha com quem pode estar tendo essa dúvida. Como calcular a minha aposentadoria? Quanto eu vou receber? Certamente você estará ajudando essa pessoa a ter um norte da situação, a entender como é que funciona um cálculo de aposentadoria no INSS. Não esqueçam, tá, de se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receberem as notificações dos nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos no canal. E assim vocês ficam por dentro dos seus direitos previdenciários.